Umbanda, esta que muitas vezes era realizada nas praias, começou a ser conhecida pelo termo macumba, pois macumba nada mais é do que um determinado tipo de reco-reco usado durante as giras. Por ser um instrumento musical, as pessoas referiam-se da seguinte forma: estão batendo a macumba na praia, ficando então conhecidas as giras como macumbas. Com o passar do tempo, tudo que envolvia algo que não se enquadrava nos ensinamentos impostos pelo catolicismo, protestantismo e outras religiões era considerado macumba, ligando a palavra a coisas maléficas. Com isso, acabou por virar um termo pejorativo. Até hoje, a maioria das pessoas ligam os ritos e as crenças da Umbanda, ou do Candomblé, ou de quaisquer outras religiões diferentes, a ritos satânicos. Nota-se o preconceito com os terreiros e com as pessoas que praticam a religião. Os taxam como macumbeiros, feiticeiros e entre outros. As religiões de matrizes africanas, como a Umbanda, são as que mais sofrem discriminação no Brasil. Dados do Disque Direitos Humanos, Disque 100, mostram que do total de 504 denúncias registradas entre 2011 e 2014, 213 informaram religiões atacadas. Em 35% desses casos, trata-se de religiões africanas. A Umbanda passa a ser uma religião firmada com a fundação da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, em 1908. Mais adiante, entre os anos de 1920 e 1930, a repressão às religiões africanas levou à união de várias casas e terreiros. Era necessário organizar e uniformizar o culto umbandista, padronizando algumas diretrizes doutrinárias para evitar perseguições. Era comum, naquela época, a utilização do termo espírita como forma de evitar a perseguição às novas religiões afro-brasileiras. Contudo, para legitimar-se, a Umbanda buscou se desafricanizar e embranquecer. Para tanto, em 1939 surge a primeira Federação de Umbanda, a União Espiritista de Umbanda do Brasil, quando a origem da Umbanda foi estabelecida no Oriente ou na África Oriental. Por outro lado, no contexto da ditadura militar, a Umbanda irá servir como instrumento de legitimação para o projeto nacionalista. Assim, a religião ganha as manchetes de jornais e revistas. Por fim, durante a década de 80, com a ascensão das igrejas neopentecostais, as religiões de matriz africana voltam a ser alvo de ataques por parte de alguns fiéis. Atualmente, a Lei nº 11.635, de 27 de dezembro de 2007, torna esse o Dia Nacional de Combate ao Preconceito Religioso e passa a proteger as religiões de matrizes africanas. Na cidade de Sobral, há aproximadamente 170 terreiros de Umbanda. Com o auxílio do professor Denis Melo, fomos atrás de algum desses terreiros e conversamos com o senhor Jamacaru, que nos falou sobre o objetivo da Umbanda e sobre o preconceito que ainda existe acerca dessa religião. No início do século XX, é sabido por todo mundo que a única religião que era aceita, e ainda hoje é mais ou menos, certo, tem uma abertura maior, mas nesse período, era a única religião que era aceita, era a religião católica. É muito descriminalizada pela forma que ela era cultuada aqui no Brasil. No Candomblé, por exemplo, se trabalhava com sacrifício de animais, né? E, por conta disso, era chamado de magia negra. Então, por conta dessa acepção, é que se criou-se um preconceito muito grande, que era do mal. Nós temos que voltar também atrás do tempo da Inquisição. Se alguém rezasse em alguém, fizesse alguma cura, aquela pessoa era chamada de bruxa e era queimada em praça pública para poder servir de exemplo como não, essa religião não era do bem. Então, nesse período, no final do século XIX, nesse século XX, isso até os anos 70, quando o general Figueiredo instituiu a lei de liberdade de expressão, de religiosidade, foi que foi amenizado. Mas até hoje, ainda nós sofremos muito com esse preconceito. Por conta de muitos
de muitos pais de santo, muitas mães de santo, se usar a religião como forma de realmente atingir alguém, tá certo? Não todos, mas cerca de 70% vai por essa linha. 30% geralmente usa a religião para ajudar, para fazer a caridade, para levantar, para abrir caminho, enfim, para auxiliar quem precisa. Mas, porém, esse preconceito gigantesco existe por conta dessas coisas. Primeiro, do domínio da Igreja Católica. Depois, dessa forma que as pessoas usam. Digo que o mal não está em religião nenhuma. Seja ela hinduísta, seja ela budista, seja ela católica, seja ela evangélica, seja ela budista, seja ela evangélica. E sim, o mal está na cabeça e no coração daquelas pessoas que usam a religião para fins maléficos. Então, por conta disso, é que existe muito esse preconceito ainda. Um dos primeiros passos que eu louvo e agradeço é essa forma que vocês estão fazendo, né? Depois é a conscientização das próprias pessoas que praticam a religião da Umbanda. Tem que se conscientizar que não é dessa forma que se usa a religião. Toda e qualquer religião que vem de Deus é para auxiliar a quem precisa. É para dirimir ou então acabar com o sofrimento daquela pessoa que está tendo aquele mal naquele momento. Depois, a Umbanda, ela abraça toda e qualquer outra religião, seja ela evangélica, seja ela budista, seja ela católica, seja ela espírita. A Umbanda, ela não tem preconceito com nenhuma outra religião. O que se defende na Umbanda é que se pratique a caridade, seja a quem for. Não importa o horário, não importa o dia, não importa nada. Esse é o grande fundamento da Umbanda, da verdadeira Umbanda, a Umbanda branca. E essa conscientização tem que ser feita através de cada médium, de cada zelador de santo, para poder acabar ou ir diminuindo cada vez mais o preconceito que existe. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, são considerados patrimônio imaterial práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas que as comunidades, grupos e indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural. Em novembro de 2016, a cidade do Rio de Janeiro, através do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, declarou a Umbanda como patrimônio cultural imaterial. Considerada importante por ter sido fundada no Rio e por conter vários praticantes da religião na cidade. Um exemplo a ser seguido, pois o reconhecimento da religião levará a conhecimento sobre suas práticas e isso ajudará a diminuir a intolerância religiosa. A Umbanda pode ser considerada sim um patrimônio cultural imaterial, pois faz parte da história e da cultura do país. Representa a resistência de um povo aos inúmeros preconceitos que as religiões afro-brasileiras sofreram e ainda sofrem. Representa a resistência de um povo que acreditam e seguem fiéis aos seus orixás, fazendo seus trabalhos místicos e caridosos para aqueles que necessitam, mesmo sendo taxados como macumbeiros ou pessoas satânicas.